primeiro vídeo dessa série que eu estou iniciando aqui nesse Instagram. O nome da série vai ser Persistência. E eu nunca gravei vídeos assim, com a luz direta em mim e com a Bíblia na mão. Eu sempre dizia que eu achava que o meu chamado fosse para pregação, fosse para pregadora. Mas ontem, em meio a uma insônia, Deus me revelou: filha, talvez seu caminho seja para contar histórias. Um caminho um pouco mais didático, de contar para as pessoas. Talvez seja por isso que o meu jeito é subestimado por muitos, que eu tenho um jeito manso de ser, um jeito destemido, sabe? Não tenho medo de me machucar com as pessoas. E às vezes eu me machuco, mas eu persisto, eu continuo a acreditar. Então eu acredito que para iniciar essa série que eu vou fazer nesse Instagram, persistência seja o tema legítimo. Eu acho que é o que me caracteriza em muitas coisas, sabe? Eu persisti em amar. Eu persisti em amar quem me maltratou, quem me renegou, quem me esqueceu, quem me excluiu, quem me machucou, quem nem me viu, quem nunca me deu palavra, quem nunca me deu voz, quem nunca me deu um abraço. Eu persisti em amar essas pessoas. Então talvez Deus tenha me trazido a uma visão de que eu preciso contar uma história e que através da Bíblia eu consigo contar a minha história. Sem falar de mim, mas falando de persistência, indiretamente eu falo de mim. Essa série de vídeos não serão vídeos curtinhos, de 5 minutos, porque eu realmente vou contar a história e vou fazer uma reflexão sobre elas. Então eu peço que vocês tenham persistência em continuar aqui comigo, em escutar a palavra de Deus, em aprender com a palavra de Deus. A gente vai fazer a leitura da Bíblia no livro de Jó. Quando você escuta Jó, o nome, você já enxerga o quê? Honestamente, responda o teu coração. Você enxerga um homem de muita fé, que perdeu tudo, tendo tudo, mas que nunca negou Deus. Muito pelo contrário. Jó foi um homem persistente. Foi um homem que manteve a sua fé avivada dentro dele, que não deixou se abater. Que não deixou se abater? Vamos lá? Jó capítulo 3. Podem fazer a leitura enquanto eu conto a história. Jó no capítulo 3, ele amaldiçoa o dia do seu nascimento, porque ele diz que a dor é tanta que ele não suporta. Porque ele nasceu, se foi para sofrer tanto. Quantas vezes eu e você, a gente não se vê em situações cujas quais a gente está falando: eu não aguento mais, ninguém me ama, ninguém me ouve, ninguém me quer por perto. Só que a gente esquece que na maioria das vezes em que a gente senta para se queixar e chora, a gente está se queixando para quem tem todo amor, para quem tem todo ouvidos e para quem te dá toda a voz que você precisa. A gente esquece disso. E por esquecer, às vezes, a gente não persiste. Mas quando você perde todas as suas forças e se entrega à deriva e diz: eu não aguento mais, eu não tenho amor para dar, eu não tenho amor para receber, eu não tenho condições de nada. E você lembra que com quem você fala é quem te oferece todas essas coisas. É aí que a persistência vai entrar no seu coração, para você se levantar e enxergar que verdadeiramente você não precisa de ninguém quando você tem Deus. Verdadeiramente Deus está cuidando da sua vida nos mínimos detalhes. E aqui eu te conto o início da história de Jó. Jó era um homem que tinha tudo. A Bíblia diz que ele tinha a maior fazenda do Oriente. Ele era o maior, ele era o melhor, ele tinha os bons filhos, uma boa esposa, uma boa condição física e financeira. E uma vez Deus olhou do céu e encontrou Satanás cirandando a vida dele. E Satanás tentou a Deus, dizendo: o seu filho só te serve porque ele tem tudo. Tira tudo dele.
para ver se ele continua a te servir. Essa tentativa de Satanás foram 2 tentativas. Na segunda, Deus permitiu. Deus disse a Satanás: pode tocar em tudo que ele tiver. Você só não irá tocar na vida do meu servo. Lógico que Deus falou isso porque Deus conhece os seus filhos e Deus sabia quem era Jó. Ele sabia provavelmente que Jó cairia numa fraqueza, mas Deus não o abandonaria. E foi isso que aconteceu. Satanás tirou tudo de Jó. Deixou Jó doente, sem capacidade para nada, a ponto de amaldiçoar o dia em que ele nasceu. Mas aí, se você vira a página da Bíblia e vai no capítulo 4, você vê que, mesmo os amigos de Jó tendo se afastado dele, um amigo foi até ele e disse, de forma resumida: Jó, quando você tinha tudo, você se alegrava no seu Deus, você celebrava no seu Deus, você falava para as pessoas do seu Deus, você mostrava o quão grande Ele é. E agora que você não tem nada, qual vai ser o seu discurso? O seu discurso vai ser de amaldiçoar o seu dia. E foi quando deu o estalo na cabecinha de Jó. Quando eu li esse capítulo, eu entendi que Deus, ele cuida da gente nos mínimos detalhes. Foi um amigo visitar Jó. Um amigo falou uma palavra que mudou todo o percurso da história do trajeto de Jó. Muitas vezes a gente se encontra como Jó se encontrou no capítulo 3, não entendendo por que a gente nasceu, não entendendo o que a gente está fazendo nessa vida, o porquê que a gente sofre tanto. Eu tenho tudo, por que eu sofro tanto? Eu não tenho nada, por que eu estou aqui? Entende? Só que muitas vezes você não sabe, mas Deus acreditou tanto em você a ponto de deixar Satanás tocar e te tirar tudo, porque Ele sabe que você é capaz. E Ele sabe que o rabo entre as pernas de Satanás vai ser mais prazeroso de ver do que tudo isso que está acontecendo. Mas acima de todas as coisas, Deus sabe que você vai deixar um legado, porque são as pessoas que se machucam, são as pessoas feridas, são as pessoas machucadas pela vida, que quando persistem, criam histórias. Eu não conheço ninguém que desistiu, mas eu conheço as pessoas que conseguiram abrir os olhos e enxergar algo além daquilo que estava vivendo. Eu não conheço quem desistiu e pulou de um prédio, que isso infelizmente acontece, né? Mas eu conheço quem não desistiu, desceu da mureta e falou: eu não caio nessa armadilha. Porque a minha história, quem escreve é Deus, não é Satanás. Satanás, ele ciranda. Ele ciranda, ele tenta, ele destenta, ele chantageia Deus, ele tenta, ele é astuto, venenoso, podre, manipulador. Ele vai fazer de tudo para te afastar. Ele vai fazer de tudo para que você perca, para que você saia da presença de Deus. Veja só, Jó era uma pessoa que adorava a Deus todos os dias e Jó amaldiçoou sua vida, porque estava tão machucado, tão ferido, ele já não tinha nada. E ele mal sabia que o seu sofrimento estava começando e ele já estava amaldiçoando o dia do seu nascimento. O sofrimento de Jó tinha dado o primeiro passo, foi o primeiro toque de Satanás, que deixou Jó doente e sem nada. Jó ainda perderia seus filhos, perderia muita coisa ainda, mas ele decidiu persistir, porque alguém, e pra mim, eu considero anjos de Deus. Deus às vezes permite que anjos entrem nas pessoas e diga exatamente o que ele quer nos dizer. E foi quando Deus mandou ele faz, amigo de Jó, encontrar com Jó e dizer: Jó, você quando tinha tudo, Deus estava ali com você. Por que você acha que agora Deus não está? Eu já falei para você sobre isso. E foi quando Jó mudou a perspectiva e resolveu persistir. Então,
O que eu tenho para dizer para vocês hoje com essa palavra é que muitas vezes a gente não entende o significado da persistência. A gente não entende que às vezes para persistir em algo maior a gente precisa largar as coisas pequenas. Você me desculpa, eu não sei no que você crê, mas tudo que está no mundo eu considero pequeno. São válidos e nos ajuda na nossa trajetória? É claro, claro que ajuda. E se Deus te deu permissão para conquistar as coisas pequenas do mundo, é porque Ele te ama e Ele tem algo para você. Mas quando Ele te chama e te põe à prova e você prefere abraçar o mundo e esquecer quem te deu a capacidade, esquecer quem escreveu o teu livro, aí a persistência acaba. Porque não existe alguém que consiga persistir tanto amarrado na terra. Porque nenhum ser humano é tão forte a ponto de aguentar tudo que Jó aguentou. Jó aguentou porque ele não estava amarrado na terra, ele estava amarrado no céu. Jó aguentou porque ele decidiu persistir, não pelas coisas terrenas, mas pelo Deus que ele servia. Jó, ele perdeu tudo. E ele continuou adorando. Aí você vai me perguntar, Priscila, ele recebeu de volta tudo que ele perdeu? Não, não é o que ele perdeu. A questão foi o que ele deixou. Ele deixou um livro. Aqui. Ele deixou um manual da persistência. Um manual de adoração. Ele deixou um pedacinho dele no livro sagrado. No livro que teve a permissão de Deus para ser escrito. E eu não vejo nada maior. Jó veio antes de Jesus Cristo, mas por causa de Cristo, Jó com certeza está morando no céu. E quando eu enxergo isso, eu vejo algo muito interessante. Eu li uma reportagem esses dias sobre a geração frágil, que é a nossa geração. Talvez porque bandeiras e ideologias estão sendo levantadas que estão machucando a nação. Mas o que acontece? As próprias bandeiras ferem as pessoas que as levantam. Perdão, se você que está me assistindo levanta uma bandeira e crê em alguma ideologia. Nunca vou questionar o seu motivo para começar isso. Mas eu vou questionar o motivo de você continuar. Às vezes, não é para você levantar a bandeira. Às vezes, não é para você colocar a mão em algo que é tão pesado para você. Às vezes, é para você levantar a mão para o céu e entregar para Jesus. Porque Jesus vem resolvendo as coisas há 2021 anos. Você acha que Ele vai parar agora? Ele não vai parar. Deus continua agindo. Jesus continua se manifestando. O problema é que são poucas as pessoas que estão sensíveis a Ele. Justamente por causa do mundo. Vamos dizer que o mundo, ele esqueceu do céu e se ligou muito na terra. Pensa bem, a gente consegue fazer tudo que a gente quer, quase tudo. Mas a gente não consegue mais ressuscitar um morto. A gente não consegue mais dar visão ao céu. A gente não consegue mais parar a tempestade ou abrir o mar. Por quê? Quando foi que a gente parou de persistir? Quando foi que a gente parou de persistir na fé, que é natural nossa? Porque quando Deus nos fez, Ele colocou a fé. Não tem como a gente nascer criatura sem fé. Porque quem nos fez foi a própria fé. Quem nos fez foi o próprio sobrenatural, foi o próprio impossível, foi o próprio improvável. Então a gente tem fé. Todos têm. O que acontece é que às vezes ela está adormecida e a gente precisa acordar. Eu passei muito tempo da minha vida dizendo que eu tinha fé, sem entender o significado da fé. Mas Deus foi tão generoso comigo que Ele se apontou na minha vida em momentos que eu nem sabia direito quem era Deus. Quando eu aceitei Jesus e comecei a me entregar,
Isso é algo que eu conto para todo mundo. Jesus sentou na minha cama e ele me mostrou todas as vezes em que ele esteve comigo e eu pensava como Jó, porque eu nasci. E quando eu fazia essas perguntas, Jesus estava do meu lado sussurrando, porque fui eu que te escolhi. E quando Jesus escolhe alguém, Satanás pode cirandar. Ele pode até receber permissão de Deus para tocar na sua vida, material e exterior. Mas na sua vida espiritual, com teu pai, ele nunca vai tocar. Nunca. Só se Deus permitir, e Deus não permite. Mas aí tem aquela questão, e se você permitir? Até quando Deus é obrigado a te enxergar desistindo, blasfemando, ironizando o seu nome, rindo das escrituras, desdenhando dos seus pequenos milagres, porque hoje em dia a gente enxerga pequenos milagres porque os grandes estão longe demais, porque as pessoas perderam a persistência. Então é bem isso. Eu acho que já deu por aqui. Vamos começar a trajetória de hoje se inspirando na história de Jó, da persistência. Mesmo depois de ter tropeçado, se esfolado todo, levanta. Mesmo com a sua pele desgrudando do seu corpo, levanta. Anda. Deus não deixa que ninguém toque na sua vida. Glorifique ao Deus que te deu a possibilidade de acordar essa manhã. Agradeça. Busque a sensibilidade. Comece a enxergar os pequenos milagres. Não desdenha. Não ache que um pequeno testemunho não é nada. Testemunhos ainda são testemunhos. A fé ela ainda atua, ela ainda age, ela ainda cura. Só que são poucas pessoas que têm a capacidade de enxergar. Isso é triste. Mas eu creio que a partir dessa campanha, desses vídeos que serão lançados aqui, uma vez por semana, a gente vai conseguir chegar mais perto daquilo que um dia foi tão forte. A gente vai passar por isso, gente. E a próxima geração não dá para ser como essa. Frágil, sensível, vulnerável, desgastada, sem força e sem energia. Aos remanescentes e aos crentes de coração, eu peço ajuda. Divulga esse vídeo, curte aqui, compartilha. Mas acima de todas as coisas, fala de Jesus para as pessoas, do seu amor, da sua compaixão, da sensibilidade. Fala, porque você tem medo de falar. A gente fala tanta coisa, mas quando é Jesus a gente tem vergonha, tem medo. A Bíblia diz que aquele que tiver vergonha de falar o nome do Pai, o Pai também se envergonhará de falar o nome do Filho. Será que é isso que você quer? Será que você não está perdendo tempo com vergonha, com timidez? Porque eu perdi muito tempo com timidez. Agora eu não perco mais. Fiquem com essa reflexão. Que Deus abençoe cada um de vocês. Eu vejo vocês aqui na próxima. Vou colocar o dia aqui porque ainda não sei quando esse vídeo vai ao ar. Na próxima. Um beijo. Persista.